Imagine se dedicar de corpo e alma a alguém, demonstrar carinho, compreensão, presença, e ainda assim ver esse homem se afastar. Parece injusto, não é? Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, não é a sua bondade o problema, mas sim o modo como ela é percebida? Hoje você vai entender por que tantos homens fogem de mulheres boas, e o que você pode fazer para virar completamente esse jogo. E a última revelação deste vídeo é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Aquela que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga o amor e os relacionamentos. Antes de mergulharmos nesse tema profundo e talvez um pouco desconfortável, já aproveite para se inscrever no canal Feminina Red Pill, deixar o seu like, comentar o que pensa sobre esse assunto e compartilhar este vídeo com outras mulheres. Porque o que vamos discutir aqui pode abrir seus olhos para verdades que ninguém nunca teve coragem de te contar. Pense comigo. Por que tantos homens parecem escolher mulheres que os tratam com indiferença, enquanto ignoram aquelas que realmente se importam? Por que homens que dizem querer uma parceira carinhosa e leal acabam fugindo justamente quando a encontram? Essas perguntas não têm respostas simples, mas escondem uma realidade que a maioria prefere ignorar. Autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 10, páginas 45 a 52, explicam que os homens, assim como as mulheres, reagem a estímulos emocionais e biológicos profundos. A natureza masculina busca desafio, estímulo, propósito, e quando uma mulher boa entrega tudo antes mesmo que o vínculo emocional esteja consolidado, o homem, sem perceber, perde o senso de conquista. Ele sente que algo essencial se perdeu, algo que mexe diretamente com sua essência mais instintiva. A psicóloga Esther Perel, em Inteligência Erótica, capítulo 6, páginas 73 a 81, fala sobre o paradoxo do desejo. O amor precisa de segurança, mas o desejo nasce do mistério. Quando uma mulher é boa demais no sentido de estar sempre disponível, previsível e emocionalmente entregue, o homem pode confundir essa entrega com tédio. Ele não foge da bondade em si, mas do que ela representa dentro da dinâmica que perdeu o equilíbrio entre desejo e estabilidade. E aqui está a verdade dura. Ser uma mulher boa não significa ser uma mulher desejável. A mulher boa que não entende a natureza masculina se torna, sem perceber, uma figura maternal dentro do relacionamento. Cuida, apoia, protege, e com isso, inconscientemente, mata a atenção que alimenta a atração. O homem passa a sentir que ela é um porto seguro, mas não um oceano a ser explorado. Isso não quer dizer que você deva mudar sua essência ou se tornar fria. Pelo contrário, a verdadeira força está em compreender o jogo da natureza humana, como explicam autores como David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 3, páginas 15 a 20, onde ele mostra que tanto homens quanto mulheres se completam na polaridade. O masculino busca liberdade, o feminino busca conexão. Quando o feminino tenta controlar o masculino através do cuidado excessivo, ele foge. Quando ela o inspira a ser livre e ainda assim o convida a ficar, ele se aproxima. E talvez o mais surpreendente seja perceber que os homens não fogem da mulher boa. Eles fogem da mulher que perdeu o mistério, a vibração e a força interior que tornam a bondade magnética. Agora pense, você tem sido uma mulher boa ou uma mulher previsível? Será que sua bondade é percebida como valor ou como necessidade? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. E fique até o final, porque a última revelação deste vídeo vai mostrar o segredo que diferencia uma mulher boa de uma mulher inesquecível. E esse é o ponto onde tudo muda. Quando uma mulher compreende que ser boa não é o mesmo que ser desejada, algo dentro dela desperta. E é exatamente esse despertar que separa aquelas que sofrem em silêncio daquelas que aprendem a dominar a energia feminina de forma consciente. Porque a verdade é que a bondade sem limites pode se tornar fraqueza, e o homem percebe isso antes mesmo que você perceba. O escritor Rollo Tomassi, em The Rational Male, Positive Masculinity, capítulo 8, páginas 91 a 99, explica que a atração masculina é alimentada por uma combinação de respeito e admiração. Quando o homem sente que está diante de uma mulher que tem propósito, autoconfiança e não teme perdê-lo,
Ele se sente desafiado. Esse desafio o faz investir emocionalmente. Mas quando ele percebe que a mulher já o colocou no centro de sua vida, a chama do interesse começa a apagar. O erro mais comum das mulheres boas é acreditar que, se derem mais amor, mais atenção e mais cuidado, conseguirão ser valorizadas. Só que muitas vezes, quanto mais você se doa, mais o outro se distancia. Não porque ele não reconhece o valor da sua entrega, mas porque a sua entrega deixa de ser um presente e passa a ser uma obrigação emocional. O homem sente que já venceu o jogo antes mesmo de começar. A psicoterapeuta Shannon Kolakowski, autora de When Depression Hurts Your Relationship, capítulo 5, páginas 60 a 66, fala sobre um fenômeno chamado excesso de empatia. Segundo ela, quando uma mulher tenta constantemente compreender, justificar e consertar as falhas emocionais do parceiro, ela não está sendo amorosa, está sendo salvadora. E o homem não se apaixona por quem o salva, mas por quem o inspira. E é aqui que começa a virada do jogo. Porque o verdadeiro poder da mulher boa não está em mudar quem ela é, mas em colocar limites, em preservar a própria energia e deixar que o homem a veja como uma escolha, e não como uma certeza. O filósofo Alan e Barbara Pease, em Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, capítulo 12, páginas 175 a 183, mostram que o cérebro masculino responde de forma instintiva ao risco de perda. Quando um homem sente que uma mulher pode ir embora, ele se conecta emocionalmente mais rápido e de forma mais profunda. E isso não é manipulação, é equilíbrio. É a mulher compreendendo o valor da escassez emocional, o poder do silêncio, o charme da imprevisibilidade. Porque, no fundo, a mulher boa que sabe se valorizar se torna rara, e tudo o que é raro se torna irresistível. Pense em quantas vezes você se sentiu esgotada por tentar manter um relacionamento em que só você estava investindo. Quantas vezes você acreditou que ele mudaria se você mostrasse mais amor. Agora pergunte-se, quem estava realmente precisando ser salva? Ele ou você? É nesse momento que começa o verdadeiro despertar feminino, aquele que não depende da aprovação masculina, mas da consciência do próprio valor. A mulher que entende isso não corre atrás, não implora por atenção, não tenta se explicar. Ela apenas se torna a melhor versão de si, e quando faz isso, o jogo muda completamente. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal Feminina Red Pill, porque nas próximas partes deste vídeo, nós vamos revelar por que os homens se afastam justamente quando a conexão parece perfeita, e mais importante ainda, como transformar sua energia feminina em um campo magnético de atração natural. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Você acredita que ser boa demais pode afastar um homem? Quero muito ler sua opinião. Mas prepare-se, porque o que vem a seguir vai desmontar várias crenças que você sempre teve sobre o amor e os relacionamentos. Agora que você já entendeu por que ser uma mulher boa pode, paradoxalmente, afastar os homens, é hora de dar um passo além e entender o que realmente desperta o instinto de compromisso e desejo masculino. E a resposta está muito além da aparência ou das palavras certas. Está na energia que você transmite. A verdade é que os homens não se apaixonam por atitudes previsíveis. Eles se conectam com a sensação que uma mulher desperta neles. A mulher boa que deseja manter um homem precisa compreender o conceito de polaridade emocional, abordado por David Deida em O Caminho do Homem Superior, capítulo 7, páginas 49 a 56. Deida explica que o feminino verdadeiro é uma força que atrai, envolve e inspira, não que suplica, cobra ou exige. Quando o homem sente que está diante de uma mulher que vibra nessa energia de plenitude e confiança, ele se sente naturalmente atraído, sem entender exatamente por quê. É por isso que muitos homens correm quando percebem que a mulher está emocionalmente dependente. Eles não fogem da mulher em si, mas da sensação de aprisionamento que vem quando percebem que são a única fonte de validação dela. A mulher boa que perde o equilíbrio entre dar e receber se torna emocionalmente previsível, e previsibilidade mata o desejo. O escritor Robert Greene, em A Arte da Sedução,
capítulo 3, páginas 41 a 48, explica que o mistério é a essência da atração. O desejo nasce quando existe espaço para a curiosidade, para o desconhecido, para o jogo sutil de energia que mantém o outro intrigado. Quando a mulher se doa por inteiro logo no início, ela elimina esse espaço, e o homem, sem perceber, se afasta em busca da atenção que o faz sentir-se vivo. Mas o segredo para virar o jogo está justamente aqui, em aprender a ser uma mulher boa com limites. Bondade não é submissão. Ser gentil não é ser passiva. A mulher que sabe se posicionar, que sabe dizer não, que impõe respeito sem precisar elevar a voz, desperta no homem algo profundamente masculino, o instinto de conquista. Ele sente que precisa merecê-la. E é nesse ponto que as mulheres Red Pill entendem a diferença entre ser amada e ser admirada. A admiração é o alicerce da atração duradoura. Quando o homem admira uma mulher, ele a vê como alguém que acrescenta valor à vida dele, e não como alguém que precisa ser protegida. Ele se sente desafiado a crescer, a evoluir, a se tornar melhor ao lado dela. A autora Laura Doyle, em Os Segredos das Esposas Felizes, capítulo 9, páginas 122 a 129, destaca que uma mulher poderosa é aquela que lidera com suavidade. Ela não compete com o masculino, mas o inspira. Em vez de tentar controlar, ela confia. Em vez de tentar convencer, ela se posiciona. Em vez de buscar aprovação, ela se torna aprovada por si mesma. E é aqui que entra o ponto mais importante desta parte. Os homens não fogem das mulheres boas. Eles fogem das mulheres que não se escolhem. Porque quando você não se escolhe, transmite a mensagem de que o outro é mais importante que você. E essa energia é sentida, não nas palavras, mas na sua postura, no seu olhar, nas suas decisões. Então, pergunte-se: você tem se escolhido ultimamente? Tem colocado seus limites, seus sonhos e sua paz em primeiro lugar? Ou tem vivido tentando provar o seu valor para alguém que talvez nunca vá reconhecer isso? O poder da mulher boa não está em mudar quem ela é, mas em aprender a direcionar a própria luz. Quando você para de implorar por amor e começa a se comportar como quem merece amor, o universo responde, e o homem certo também. E se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: eu escolho a mim. Essa simples frase é o início da sua virada de chave. Mas segure firme, porque na próxima e última parte deste vídeo, eu vou revelar o ponto final. O segredo que transforma a mulher boa em uma mulher irresistível. E o que vou te dizer agora pode mudar definitivamente a forma como você vive e ama. Agora, chegamos à parte mais importante de todas. Aquela que pode redefinir completamente o modo como você enxerga a si mesma, os homens e os relacionamentos. Se até aqui você entendeu por que muitos homens se afastam de mulheres boas, agora vai descobrir como virar o jogo e se tornar o tipo de mulher que nenhum homem tem coragem de perder. O primeiro passo é compreender que o valor de uma mulher não está no quanto ela dá, mas no quanto ela se mantém inteira, mesmo quando ama. Ser boa não é se anular, é ter sabedoria emocional. O escritor Rollo Tomassi, em The Rational Male, Preventive Medicine, capítulo 5, páginas 88 a 95, afirma que o equilíbrio feminino nasce quando a mulher entende seu próprio poder de escolha. O homem se sente atraído pela mulher que o escolhe, mas que também pode seguir sem ele. Essa é a força silenciosa que desperta respeito. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Quando você se ama de verdade, o seu comportamento muda. Você não aceita migalhas, não se acomoda em relacionamentos mornos e não tenta convencer ninguém do seu valor. Você simplesmente se torna o padrão. E quando isso acontece, os homens percebem. Eles deixam de ver uma mulher que precisa ser amada e passam a enxergar uma mulher que merece ser conquistada. A psicóloga Esther Perel, em Casos e Casos, capítulo 11, páginas 192 a 201, explica que o desejo e a admiração são construídos a partir do distanciamento saudável. É no espaço entre duas pessoas que nasce a curiosidade e o respeito. Quando a mulher ocupa esse espaço com segurança, sem carência, ela se torna magnética. O homem sente que, ao lado dela,
Ele pode ser livre, mas também encontra propósito. Mas o segredo final é este: a mulher boa que vira o jogo é aquela que entende o valor da energia feminina em sua forma mais pura, receptiva, firme, confiante, seletiva. Ela não disputa com o homem, não tenta provar nada, e justamente por isso ele se sente inspirado a prová-la digno do seu tempo e da sua presença. Como explica Robert Greene em As 48 Leis do Poder, capítulo 33, páginas 260 a 268, o poder verdadeiro está em dominar as próprias emoções e deixar o outro se mover em torno da sua estabilidade. A mulher que aprende isso não teme ser deixada, porque entende que quem parte não a perdeu, apenas perdeu a oportunidade de estar ao lado de alguém raro. Ela não corre atrás porque sabe que o que é verdadeiro fica. Ela não muda para ser aceita porque já é suficiente. E é essa serenidade que a torna irresistível. Agora pense, quantas vezes você tentou ser a mulher perfeita, quando na verdade, tudo o que precisava era ser uma mulher autêntica? Quantas vezes você acreditou que amar significava suportar, quando amar de verdade é escolher e se permitir ser escolhida também? Quando você muda o foco, quando para de tentar ser boa o bastante e começa a ser forte o bastante, o mundo responde. E o homem certo não corre, ele se aproxima, porque ele sente que está diante de uma mulher que sabe quem é, o que quer e o que não aceita. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal Feminina Red Pill e compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam despertar para essa verdade. Escreva nos comentários: eu escolho ser boa, mas nunca submissa. Essa é a nova versão de você, consciente, confiante e emocionalmente livre. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento na visão Red Pill feminina, assista aos 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela. Um deles aprofunda ainda mais o tema da energia feminina e da atração natural, e o outro revela como identificar um homem emocionalmente imaturo antes que ele destrua sua paz. Escolha um, ou veja os 2, porque juntos eles completam a transformação que você começou aqui hoje. A mulher boa que entende o próprio valor não corre atrás de ninguém. Ela caminha firme, sabendo que o amor certo sempre a encontrará no caminho.